Acho que eu falei disso também. Felipe, você lembra aí, para os meninos aí, quando a gente faz exercício de força, fase concêntrica e excêntrica, como é que é a resposta da pressão arterial? A fase concêntrica você pressiona os vasos. E a Isso aí, fase excêntrica você libera mais sangue. Se eu não me engano, é isso, né? é isso aí. Então, geralmente, no exercício de força, né, na fase concêntrica, a pressão arterial sobe um pouquinho mais, e na fase excêntrica, a pressão arterial costuma ter uma resposta um pouquinho mais baixa. Então, depende também do tipo de contração. Mas tudo isso que eu tinha dito sobre pressão arterial, a gente estava falando sobre efeito agudo, ou seja, as alterações que acontecem na pressão arterial durante o exercício. Outra coisa que eu tinha falado lá na aula anterior, não é nem na aula passada, tá, pessoal? É numa aula que eu falei sobre respostas cardiovasculares. E aí eu mostrava, por exemplo, que no exercício aeróbico você tem aumento da pressão arterial sistólica e manutenção da pressão arterial diastólica. E no exercício de força, você tem aumento da pressão arterial sistólica e diastólica. Ou seja, o exercício de força, a musculação, você tem aumento dos dois tipos de pressão, sistólica e diastólica. E no exercício aeróbico, só aumenta a sistólica, tá? Todo mundo entende o que é sistólica e diastólica quando eu falo? Pressão arterial sistólica e diastólica? Não. Então, vou explicar. Vocês lembram que eu falei? Talvez, eu não sei se vocês assistiram todas as aulas, mas eu tinha dito o seguinte: o coração ele tem duas fases, uma fase de sístole e uma fase de diástole. O que é isso? A fase de sístole é quando o coração contrai e ejeta o sangue, ou seja, ele é comprimido, tá? Ele diminui. Imagina você pegando um balão cheio de água e espremendo esse balão. A água vai sair do balão, concordam? Quando você está espremendo o balão, a gente chama de sístole. O coração está contraindo e está impulsionando, espremendo, tirando o sangue de dentro dele e impulsionando para as artérias. Isso é a fase de sístole. Fase de diástole é quando o coração está relaxado, portanto, ele está se enchendo de sangue. Então, diástole, ele está relaxado, cheio de sangue. Sístole, ele contraiu e esvaziou, se esvaziou de sangue. Beleza? Tranquilo isso para vocês? Sim? Sim. Então, retomando ao que eu falei. Quando você está fazendo um exercício de musculação, você tem aumento da pressão arterial, tanto na fase de sístole, que é quando o coração está contraindo, como também na fase de diástole, que é quando o coração está relaxado. Então, o exercício de força aumenta tanto na sístole quanto na diástole, né? Tanto nas duas fases. E o exercício aeróbico, a pressão aumenta apenas na fase de sístole. Na fase de diástole, ele permanece igual, a pressão arterial não muda ou até mesmo reduz. Quer ver um exemplo disso? Quando a gente faz avaliação de pressão arterial, a gente faz a avaliação e a resposta é sempre assim, ó, sua pressão está 12 por 8. O que significa 12 por 8? Significa que na fase de sístole ela está em 120 milímetros de mercúrio e na fase de diástole ela está em 80 milímetros de mercúrio. Então você tem duas pressões arteriais, uma na sístole, que é mais alta, 120, e uma na diástole, que é mais baixa, 80 milímetros de mercúrio. O que eu estou querendo dizer? Que o exercício de força, ele aumenta tanto a pressão arterial na sístole como na diástole. Ou seja, se a sua pressão normal é 12 por 8, quando você fizer a musculação, pode ser que ela passe para 16 por 10. Ou seja, aumentou tanto a sístole quanto a diástole, né? Já o exercício aeróbico, a resposta é um pouquinho diferente. Na sístole ela aumenta, então ela ia para 160 no exercício aeróbico,
E a diastólica, em vez de aumentar, ela ia permanecer no mesmo nível de repouso. Ou seja, se era 80 antes do exercício aeróbio, durante o exercício aeróbio ela continua em 80. Tá? Isso é efeito agudo do exercício. Tá claro isso para vocês? Conseguiram entender a diferença de um para outro? Sim. Nayane, tranquilo? Ou confuso ainda? Mais ou menos, professor. Vocês vão ter que dar uma olhadinha na aula que eu falo sobre adaptações cardiovasculares, porque aí vai ficar mais claro, tá? Eu imagino que vocês não assistiram, né? Essa aula a parte que eu falei lá de pressão arterial, sístole, diástole. Chegaram a assistir? Eu acho que eu assisti, professor. Você chegou a ver lá na hora que eu falo de pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica? Sim, lembro disso. Isso, é disso que eu estou falando. Eu estou falando que o exercício de força, ele aumenta as duas pressões. O normal não é 12 por 8, a pressão arterial? Sim. Não é isso? Se houver um aumento na primeira pressão arterial, imagina, é 12 por 8. Se a que é 12 for para 14, ela aumentou, né? Pode ser que a que é 12, ela vai para 14 e a que é 8 continue em 8, certo? Nessa situação, você teria um aumento da pressão arterial sistólica, mas uma manutenção da pressão arterial diastólica. Essa é a resposta do exercício aeróbico. Ele aumenta só a sistólica. A diastólica costuma se manter igual, tá? E aí Entendi. E aí o que eu disse é o seguinte, que no de força aumenta as duas, tá? Ah, beleza, agora eu entendi, professor. Beleza, ótimo. Então, feito esses esclarecimentos, agora a gente vai ver como que a pressão arterial ela é influenciada como um efeito crônico do exercício, ou seja, a longo prazo. Porque uma coisa é sua pressão arterial mudar durante o exercício. Outra coisa é você ter uma adaptação que só vai aparecer depois de um longo período de treinamento. Várias semanas de treinamento, por exemplo, né? E o que a gente vai falar hoje são das adaptações crônicas na pressão arterial. Por exemplo, a gente ouve falar que o exercício é bom para o hipertenso, não ouve? Já ouviram falar nisso? Sim. Já. Mas por que ele é bom? Porque eu acabei de dizer que o exercício aumenta a pressão arterial, não foi que eu falei? Tanto o exercício aeróbico como o exercício de força, de modo geral, eles aumentam a pressão arterial. Embora o de força aumenta os dois tipos de pressão e o aeróbico aumenta uma só. Mas os dois promovem aumento da pressão arterial, certo? Certo. Então, por que será que o exercício é bom para a pressão arterial? Porque ele tem um efeito pós-exercício que é reduzir essa pressão arterial abaixo dos níveis de repouso, tá? Que é o que eu vou mostrar agora. Então a gente vai avaliar agora o que acontece com a pressão arterial de uma pessoa quando ela termina o exercício, e isso como um efeito crônico, ou seja, para acontecer não basta uma única sessão, é um efeito de várias sessões de treino, tá? A gente vai falar dos efeitos crônicos. Beleza? Então vamos lá, ó. Estão vendo o slide aí, certo? Vocês só não estão vendo meu rosto, né? Às vezes eu não me incomodo não ver, mas eu não consigo ativar a câmera, não tem jeito. Estão vendo o slide aí? Sim. Então vamos lá, ó. Quando vocês quiserem me interromper para tirar dúvida, pode interromper, tá? Efeito do exercício sobre a hipertensão. Então, o efeito do treinamento aeróbico de 4 meses sobre a resposta da pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica de repouso em adultos com pressão arterial normal
pré-hipertensos e hipertensos. Então, ele comparou o efeito do exercício em 3 grupos: pessoas com pressão arterial normal, pré-hipertenso e hipertenso. O que a gente consegue observar? Ele mostra que após 4 meses de atividade aeróbica, a gente percebe que há uma tendência de diminuição na pressão arterial de repouso, tanto sistólica como também diastólica. Ou seja, nos 3 grupos. Normotenso, o que é o normotenso? Que é essa bolinha branca aqui, ó. Normotenso é aquele sujeito que tem a pressão normal. Pré-hipertenso é aquele sujeito que, se vocês lembrarem lá, o que é o pré-hipertenso? É o sujeito que tem a pressão sistólica acima de 120 milímetros de mercúrio ou que tem a pressão diastólica acima de 80 milímetros, né? De 80 até 85. Ele é pré-hipertenso. Ele ainda não é hipertenso, mas está caminhando para o estágio de hipertensão. E o hipertenso é aquele sujeito que tem uma pressão arterial sistólica acima de 140 e diastólica acima de 90. Então ele está mostrando que o exercício aeróbico ele promove reduções na pressão arterial, tanto de pessoas normais, pessoas pré-hipertensas e também hipertensos. A gente vê um valor negativo aqui, ó. Por quê? É o quanto que a pressão arterial reduz em relação ao repouso. Por exemplo, se no normotenso a pressão normal é de 120 milímetros de mercúrio, 4 meses depois do exercício aeróbico, isso reduz próximo de 1 milímetro de mercúrio. Ou seja, se a pressão era de 120, depois de 4 meses, vai para 119, tá? Já no grupo de pré-hipertenso, se era, de repente, aqui 130, ela chega a reduzir 4 pontos. Ou seja, pode sair de 130 para 126. Tá? E no grupo hipertenso? Oi? Mas o Flash é da nossa conta. E a Iris acaba de descobrir que o Flash. Então, pra sermos justos, o Barry e a Iris são da nossa Isa, conta. depois desliga o seu áudio aí que tá saindo o som da TV. Como você descobriu isso? Quando eu toquei a mão do Flash na noite passada, eu senti uma eletricidade estática. A única vez que eu senti isso foi quando você estava em coma, depois do acidente. Não acredito que Pessoal, tanto, então vamos lá, até ela ver. O quão chateada você tá agora. E o exercício aeróbico também promove reduções na pressão arterial diastólica, né? Então ele diminui a pressão arterial diastólica normotenso, pré-hipertenso e também no hipertenso. O que eu quero destacar nisso daqui? As reduções na pressão, elas são mais Professor, significativas. Oi. muta ela aí, não tá dando para te ouvir, não. Dá para mim mutar ela, né? Pessoal, então só retomando aqui no gráficozinho. O que eu queria mostrar para vocês? Que o exercício aeróbico, ele consegue reduzir a pressão arterial do indivíduo. Essa redução na pressão arterial, ela pode acontecer até 8 pontos no sujeito hipertenso, para a pressão arterial sistólica, e até mais ou menos 4 pontos na pressão diastólica de um sujeito na pressão arterial diastólica. Eu vou mostrar um gráfico aqui, porque não está nessa aula aqui, está na outra aula. Vou abrir aqui um painel só para vocês entenderem o que eu quero dizer com essa importância da redução da pressão arterial. Vou abrir um outro PowerPoint aqui para ficar mais claro.
Estão vendo o slide aí, né? Sim. Vou abrir um negócio aqui para relembrá-los. Essa tabela aqui, ó. Vocês estão visualizando ela aí, não estão? Vocês lembram? Sim. O que é uma pressão arterial normal? Para um sujeito normotenso, é isso daqui, ó. É um sujeito. O que é um sujeito normotenso? Ele tem uma pressão entre 120 e 130 e uma pressão diastólica de 80 a 85. Então, geralmente, a pressão fica em 12/8, que seria aqui, ó, próximo do valor normal. O que aquele gráfico lá está nos mostrando? Ele está mostrando o seguinte, ó, que o exercício aeróbico promove reduções da pressão arterial e essas reduções elas são mais significativas no grupo de pessoas hipertensas, o que pode fazer com que o exercício reduza 8 pontos na pressão arterial sistólica e em torno de 4 a 5 pontos, vamos botar aqui 5, né, porque está um pouco mais abaixo de 4. Então, ele pode reduzir 8 pontos na pressão arterial sistólica e mais ou menos 5 pontos na pressão arterial diastólica. Vamos ver o que seria isso na prática. Imagina o seguinte, ó, imagina que você tem lá um conhecido seu, um familiar, um amigo, que ele é hipertenso. Então, quer dizer que ele está aqui, ó. Vamos imaginar que a pressão dele é de 140/90, ou seja, 14/9. Certo? Todo mundo me acompanhando até aqui? Sim. Vê se a Thaisa voltou ali. Tô acompanhando. Ah, tá. Porque você estava com o fone ligado, eu tinha desligado. Aí só para saber se você está podendo falar aí. Então imagina, Tá ó. Você tem um grupo hipertenso, um sujeito hipertenso, pressão 14/9, e você submeteu ele a um exercício aeróbico. O que a gente espera que o exercício aeróbico promova em relação a esse valor de pressão arterial? Reduza, não é que eu falei? A gente viu que ela pode reduzir próximo de 8 pontos. Então, se você pegar o 140 menos 8, ele vai chegar num valor de 132, certo? 132, ele seria considerado hipertenso se ele tivesse uma pressão de 132? Pré-hipertenso. Pré-hipertenso, né? Então, o que eu estou querendo mostrar? Que o exercício ele é considerado um tratamento não farmacológico, ou seja, eu não preciso não dependo exclusivamente da medicação para trazer um benefício para o sujeito. Por quê? Porque com o treinamento, um sujeito que tinha a pressão 14/9, pode ser que daqui 4 semanas, igual a gente viu lá, a pressão dele seja 13/8,5, né? Seria o 8,5. Por quê? Porque o exercício promove reduções em torno de 8 pontos aqui e em torno de 5 pontos aqui. Então, você muitas vezes consegue tirar um sujeito que é pré-hipertenso, quer dizer, que é hipertenso, para pré-hipertenso. Ou até mesmo tirar um sujeito pré-hipertenso e fazer com que ele volte a ter uma pressão normal. Por quê? Porque o exercício promove essas respostas, né? A gente consegue ver que o exercício consegue reduzir a pressão arterial do indivíduo. Tá? Tá claro isso para vocês? Conseguiram entender o que eu falei? Entendi. Seguimos. Beleza. Vamos então ver como que acontece a resposta da pressão arterial a partir do exercício aeróbico e a partir do exercício de força. Isso em relação às respostas crônicas, tá, pessoal? Não confunda com a resposta aguda. Lembra, resposta aguda é durante lá o exercício que a gente estava falando. Aí, quando a gente está falando de resposta crônica, a gente está falando de uma adaptação que acontece a longo prazo. Bom, esse estudo aqui, por exemplo, ele realizou um tipo de estudo que é chamado de meta-análise, onde ele reúne dados de vários estudos ao mesmo tempo.
ele avaliou o efeito do exercício de endurance, que é na verdade o exercício aeróbico, do treinamento de força dinâmico, ou seja, lá a musculação, e o treinamento isométrico, aquele que você faz contrações sem produzir movimentos, na pressão arterial em repouso de adultos. O objetivo desse estudo foi quantificar e comparar as alterações de pressão arterial para cada tipo de exercício. Exercício aeróbico, exercício de força do tipo musculação e o exercício isométrico. Por exemplo, fazer uma ponte, né? Ele queria ver qual desse modelo de exercício é mais interessante para reduzir a pressão arterial dos indivíduos. Vamos tentar entender esse gráficozinho, que ele é um pouquinho complexo. Mas o que ele está mostrando aqui, ó? Aqui embaixo, ele mostra o efeito a longo prazo desse exercício na pressão arterial. Valores positivos significa que o exercício aumentou a pressão arterial. Valores negativos significa que o exercício reduziu a pressão arterial em diferentes valores de milímetros de mercúrio. 3 pontos, 6 pontos, 9. Ele está mostrando aqui quantos pontos foi reduzido nesse lado esquerdo e se for do lado direito, quanto que aumentou. Aqui ele mostra a pressão arterial para aqueles 3 exercícios que eu falei, ó. Dynamic Aerobic Endurance Training, que seria o exercício aeróbico, a corrida, por exemplo. O exercício de força, que ele chama de resistência dinâmica. Então, musculação, esse daqui. O exercício isométrico, que seria a ponte lá, por exemplo. Ou, por exemplo, a ponte. Você ficar lá, aquele exercício abdominal lá, ponte, seria um tipo de exercício isométrico. E ele mostra também uma combinação de exercício. O que seria isso? Combinar o exercício aeróbico mais o exercício de força. E aí ele mostra em 3 grupos, igual a gente viu lá no outro trabalho. Pessoas com pressão normal, pessoas pré-hipertensas e pessoas hipertensas, tá? E ele mostra o seguinte, ó, redução na pressão arterial da pessoa com pressão normal, no normotenso. Essas reduções, elas são muito pequenas, ó. Se você descer a linha aqui, fica em uma redução menor do que 3 pontos. Estão vendo aqui? Vocês conseguiram enxergar isso no gráfico? Sim. Tá todo mundo entendendo, né? Então, a pessoa normotensa, o exercício aeróbico promove reduções na pressão arterial muito pequenas, menos de que 3 pontos, que é a primeira linha pontilhada aqui. No pré-hipertenso, o exercício aeróbico promove uma redução na pressão arterial próximo de 3 pontos. E no hipertenso, essas reduções, segundo esse trabalho, chega próximo de 9. Ou seja, comparado aqui, o grupo que tem maiores reduções na pressão arterial com exercício aeróbico é o hipertenso, né? Que é exatamente o que a gente viu na tabela anterior. E para o exercício de força, o que acontece? O exercício de força no normotenso, a redução é menor do que 3, né? No pré-hipertenso, essa redução chega próximo de 3. E no hipertenso, com exercício de força, se você olhar, ele está em cima do zero. Praticamente não muda. Aí, ó, então, por exemplo, imagina o seguinte, se você fosse pensar em fazer um treinamento para alguém que é hipertenso e você quer usar a atividade física como uma ferramenta para auxiliar no controle da pressão arterial. Qual seria o exercício mais interessante se eu estiver trabalhando com um sujeito hipertenso? Esse exercício aeróbico ou esse exercício de força?
Exercício aeróbico. O exercício aeróbico, né? Porque parece que ele promove maiores reduções na pressão arterial do hipertenso do que o exercício de força, tá? Só para tentar resumir, esse diamantezinho que vocês estão vendo aqui, ó, percebam que tem três grupos, né, e um diamantezinho. Esse diamante, ele é um diamante que ele representa o efeito da redução da pressão arterial sistólica quando eu somo esses três grupos. Se eu somar isso, com mais isso, com mais isso, dá um valor médio em torno de 3 milímetros de mercúrio a partir do exercício aeróbico. E aqui para o treinamento de força. O treinamento de força, a redução é quase nada. Quando eu faço exercício combinado, que é exercício de aeróbico mais de força, olha o que acontece aqui comparando os três grupos. Normotenso parece ficar próximo de zero ou até mesmo aumentar um pouquinho. Pré-hipertenso reduz, mas reduz menos de 3 pontos. E para o hipertenso, essas reduções são até maiores de 9 pontos. Ó. Chega a um valor aqui próximo de 12. Então, essa é uma outra estratégia bem útil para trabalhar com hipertenso. Ou você trabalha com exercício aeróbico, porque essa redução é próximo de 9, ou você trabalha de forma combinada com exercício de força. Mas parece que para o hipertenso, o exercício de força isolado não tem um efeito positivo na pressão arterial. Concordam comigo? Vocês estão vendo isso que eu estou falando? Sim. Então era isso. Esse é um ponto que eu queria destacar quando a gente compara esses grupos, né? Quando você pensa numa intervenção com exercício para auxiliar no tratamento de alguém hipertenso, ou você trabalha com exercício aeróbico de forma isolada, porque ele tem uma resposta boa na pressão arterial, ou o ideal é que você combine exercício aeróbico de força. E evitar esse treino isolado, porque ele não tem tanto efeito no hipertenso de forma isolada. Beleza? Beleza. Isso aqui é sobre a pressão arterial sistólica, tá? Esse gráfico aqui. O outro aqui é falando da pressão arterial diastólica. De modo geral, eu não vou falar tanto aqui para não prolongar muito a aula, mas de modo geral a resposta é muito parecida, tá? O exercício aeróbico promove maiores reduções na pressão arterial diastólica no hipertenso. O exercício de força no hipertenso, ele promove menores reduções na pressão arterial diastólica no hipertenso. E o combinado, ele tem uma resposta parecida ao exercício aeróbico no grupo hipertenso. Então, o exercício aeróbico ou o exercício combinado, ele promove reduções na pressão arterial, tanto sistólica, que é o gráfico que a gente viu anteriormente, como também na pressão arterial diastólica. Beleza? Bom, então essa parte de pressão, ela fecha um pouco sobre as adaptações cardiovasculares que eu tinha falado em relação ao exercício. Agora a gente entra numa outra parte que eu terminei a aula passada falando que a gente ia tentar falar um pouco sobre treinamento concorrente, tá? O que é o treinamento concorrente? Treinamento concorrente é o treinamento que envolve exercício aeróbico e exercício de força, principalmente quando esse exercício ele é realizado no mesmo dia, né? Então imagina, você vai para a academia, corre meia hora na esteira e depois faz lá mais 40, 50 minutos de musculação. Você está fazendo um treinamento concorrente. Por que ele é chamado de treinamento concorrente? Porque as adaptações que o exercício aeróbio promove é diferente das adaptações que o exercício de força promove. Por exemplo, vamos ver aí quem está lembrando de alguma coisa. Quando a gente faz treinamento de força, o que costuma acontecer em termos de adaptações? O que você espera
que muda no indivíduo que começa a realizar treinamento de força? Faz de novo a pergunta. Por exemplo, quando a gente... Por exemplo, se você pegar uma pessoa e começar a submeter ela a um exercício de força, o que você espera de observar de mudança? Que tipo de adaptações ela vai ter? O aumento da força, dos músculos. Perfeito. Vai ter ganho de força. O que mais que ela pode ganhar com treinamento de força? Massa muscular. Massa muscular. Né? Pode ter ganho de massa muscular. Então, essas são duas adaptações claras do treinamento de força. Do exercício aeróbico, o que ela poderia melhorar? Respiração. Exercício aeróbico, o que pode promover de adaptação? Quando a gente faz treinamento aeróbico, o que a gente quer com ele? Vocês estão pensando, gente? Gordura. Hein? Eu quero perder gordura quando eu tô correndo. Pode ser, dá para perder gordura. O treinamento de força, você consegue perder gordura? Também. Também. Então, gordura não é talvez tão diferente. Mas o que o exercício aeróbico promove que o exercício de força não promove? A melhora da respiração. A melhora da capacidade aeróbica, cardiovascular, né? Então, o exercício melhora, por exemplo, o VO2, o exercício aeróbico. O de força já não tem tanto esse efeito. O exercício aeróbico, quando você compara um atleta de maratona, ele tem o corpo muito mais magrinho, né? Por quê? Porque ele é um sujeito que tem adaptações no próprio músculo. Por exemplo, o exercício aeróbico aumenta a quantidade de mitocôndrias no músculo. Será que o exercício de força aumenta essa quantidade de mitocôndrias? Então é mais ou menos isso que a gente vai discutir. Eu vou comparar esses dois tipos de adaptação no músculo desse indivíduo. Beleza? Então, prestem atenção muito nesse gráfico aqui, porque isso aqui são boas perguntas aí para a prova. Então, aqui está mostrando as diferenças entre o treinamento aeróbico e o treinamento de força em algumas adaptações. Por exemplo, força muscular. Treinamento aeróbico muda a força muscular? Não, não muda. Se você quer aumentar a sua força, não vai ser a partir do treinamento aeróbico. Você não vai ganhar força fazendo treino aeróbico. Por outro lado, o treinamento de força aumenta a força muscular. Se eu quero melhorar o meu consumo máximo de oxigênio, minha capacidade aeróbica, o treinamento aeróbico aumenta esse consumo máximo de oxigênio. O treino de força não muda, ou pode mudar, mas muito pouco, tá? Esse mudar muito pouco aqui, ó, aumentar o VO2 com treinamento de força, com a musculação, ele só ocorre se a pessoa for muito destreinada. Ou seja, se for uma pessoa muito sedentária, aí pode ser que a musculação isolada contribua para aumentar um pouquinho isso daqui. Mas o normal é não mudar, tá? Fibras musculares. Então, isso aqui é em relação ao desempenho. Fibras musculares nas células. Qual é a diferença de um tipo de exercício para outro? No tipo de área da fibra muscular, ou seja, diâmetro da fibra muscular. O treinamento aeróbico não altera o diâmetro da fibra muscular, não muda. Ou seja, o exercício aeróbico, será que o exercício aeróbico pode causar hipertrofia? O que vocês acham? Acho que sim. Treinamento aeróbico, será que se eu treinar corrida, eu vou ter um aumento dessa massa? Não. Muito difícil, tá?
A tendência é que o exercício aeróbico não mude a área da fibra. Esse é o natural. Embora, se a pessoa for muito destreinada, ela poderia ter um pequeno aumento, tá? Isso equivale mais, esse pequeno aumento na área da fibra, ou seja, a hipertrofia, porque a área da fibra, tá, gente, é a mesma coisa que hipertrofiar. Se aumentar a área, o músculo está hipertrofiando. Esse aumento na área da fibra com exercício aeróbico, ele só acontece, por exemplo, com idosos que são sedentários e que começam a fazer atividade física. Então, o idoso pode, mesmo com exercício aeróbico, ter um pequeno aumento na área da fibra, mas não é comum. O comum é não mudar a área da fibra. Já o exercício de força, ó, 2 setinhas indicam que eu tenho um aumento nessa área da fibra com o exercício de força, com a musculação. Densidade capilar, ou seja, número de vasos sanguíneos no músculo. O exercício aeróbico aumenta a quantidade de vasos no músculo, enquanto o exercício de força não muda ou até mesmo diminui. Quem lembra qual é a importância da densidade capilar, da quantidade de vasos? Por que ter mais vasos é importante no exercício aeróbico? Será que essa quantidade de vasos tem a ver com a entrega de oxigênio? É isso aí. É isso Entrega aí. de nutrientes também. Perfeito. Quanto mais vasos eu tenho no músculo, mais eu entrego oxigênio. Lembra, o exercício aeróbico depende do metabolismo aeróbio. Portanto, eu tenho que entregar mais oxigênio. Então, uma das adaptações que vai acontecer é que você vai ter mais capilares, mais vasos sanguíneos no músculo. Portanto, uma maior densidade capilar com o exercício aeróbico. Exercício de força, musculação, eu dependo do metabolismo aeróbio? Não, né? Se vocês lembrarem lá, a musculação, as contrações duram menos de 20, 30 segundos. Ou seja, envolve o metabolismo anaeróbio. Como eu não dependo de oxigênio para chegar até o músculo, para fazer o exercício, essa densidade capilar ela é menos importante no exercício de força. Então, a tendência é que não mude essa densidade capilar ou até mesmo diminua. Por quê? Porque o músculo aumenta o seu volume, aumenta as fibras, mas os capilares não acompanham. E aí você acaba tendo uma diminuição da densidade. Densidade mitocondrial, ou seja, quantidade de mitocôndrias na célula, no músculo. O exercício aeróbico aumenta. Por quê? Porque depende das mitocôndrias para produzir energia aeróbica. E o exercício de força diminui essa densidade. Proteínas. Proteína de cadeia pesada, que é a miosina. Miosina, lembra? Actina e miosina são proteínas contráteis. O exercício aeróbico faz o que com essas proteínas contráteis? Não muda. E o exercício de força aumenta a quantidade. Quando a gente fala em ganhar massa muscular, uma das preocupações não é consumir mais proteínas? Sim. Sim, né? Por quê? Você consumindo mais proteínas, você permite com que mais proteínas venham ser armazenadas na célula muscular. Ou seja, eu aumento a quantidade dessas proteínas. Né? É claro que para você aumentar a massa, você tem que aumentar lá, você tem que ter um consumo de proteínas adequados associado ao exercício, para que então essas proteínas sejam anexadas lá na célula muscular. Atividade das enzimas. Enzimas aeróbicas. O exercício aeróbico aumenta e o exercício de força também aumenta, embora aumenta mais enzimas aeróbicas a partir do treinamento aeróbico. E reservas energéticas, ou seja, reserva de ATP, fosfocreatina, glicogênio e triglicerídeos muscular. O que acontece? De modo geral, ambos os exercícios aumentam.
Mas o que diferencia os dois exercícios? Principalmente isso daqui, ó. Força muscular, né? Que a gente viu que esse aumenta e esse não. Enquanto o exercício aeróbico aumenta o VO2 máximo e o exercício de força não. E as alterações na fibra, tá? Então isso vocês precisam saber. Vocês precisam saber diferenciar as adaptações em relação ao desempenho e também em relação às alterações no músculo. Então, o exercício aeróbico aumenta a área do músculo, causa hipertrofia, e o exercício aeróbico não causa hipertrofia. Em contrapartida, o exercício aeróbico aumenta o número de vasos e o número de mitocôndrios, enquanto o exercício de força diminui ou não muda o número de vasos e mitocôndrios. Beleza? Tranquilo isso? Ok. Falou baixinho, eu não entendi. Beleza? Vou dar continuidade. Beleza. Mas aí você pode se perguntar assim, ok, o músculo do indivíduo, ele vai se adaptar conforme o estímulo que for dado. Se eu faço, imagina o músculo da coxa, né, o quadríceps lá. Esse músculo da coxa, ele pode sofrer duas alterações. Ele pode aumentar a massa muscular ou ele pode se tornar um músculo mais resistente. O que vai determinar se ele vai aumentar a massa muscular ou se ele vai se tornar mais resistente? O tipo de exercício que você faz. Por exemplo, se eu quero aumentar a massa muscular, eu poderia ir para uma cadeira extensora fazer força com esse músculo. Todo mundo sabe o que é cadeira extensora? Sim. Então, se eu vou lá na cadeira extensora, eu poderia, como estratégia, para aumentar a massa muscular. Agora, se eu quero tornar esse músculo mais resistente, eu poderia, ao invés de ir para uma cadeira extensora, pedalar na bicicleta. Ou seja, dependendo do estímulo, o músculo vai se adaptar de forma diferente. Mas o que será, então, que explica para o músculo o que ele tem que... como que ele vai promover essas adaptações? Então, o que direciona o músculo se adaptar para ganhar mais força ou para ganhar mais resistência é esse estímulo externo, né? O tipo de estímulo externo e também mecanismos que a gente chama moleculares envolvidos nas diferentes adaptações. Ou seja, estímulos externos vão provocar estímulos internos. Ou seja, estímulos externos vão promover alterações dentro da célula. E essas alterações dentro da célula envolvem mecanismos moleculares, ou seja, mecanismos que estão dentro dessa célula. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um resumo do que acontece numa célula, né? Por exemplo, numa célula você tem tensão mecânica. O que é essa tensão mecânica? Quando o músculo está contraindo, quando você está erguendo um peso, existe uma tensão. Essa tensão é provocada lá pelaquela carga que você está segurando. E isso vai gerar uma resposta dentro da célula, que são esses mensageiros secundários, que envolve vias de sinalização, ou seja, moléculas que estão dentro da célula que geram uma resposta. Outra coisa que está relacionado à contração muscular. Durante as contrações musculares, eu libero cálcio. Lembra disso? O cálcio ele é importante para que ocorra a contração. O próprio cálcio gera ativação de moléculas dentro da célula que vão causar outra adaptação. Outro fator que pode contribuir com uma sinalização dentro da célula: concentração de ATP e AMP.
ATP todo mundo lembra, é aquela molécula de energia da célula. E o que é o AMP? Adenosina monofosfato. Ou seja, é uma molécula que tinha 3 ATPs que foi sendo quebrada até formar uma molécula com uma única fosfato, tá? Então, durante o exercício, eu gasto ATP e formo mais AMP. Esse gasto energético também promove ativação de sinalização dentro da célula. E outro fator que eu não vou entrar tanto em detalhes, que é a produção de radicais livres. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Isso é importante. Esses dois que estão aqui sublinhados de cinza, tá? Esse sublinhado de cinza, chamado de mTOR, é uma molécula, presta atenção no que eu vou falar, hein? Essa mTOR é uma molécula dentro da célula que estimula as adaptações relacionadas ao exercício de força. Ou seja, a mTOR é responsável, por exemplo, pelos ganhos de massa muscular. Já o outro mecanismo dentro da célula, a outra molécula, chamada de PGC1-alfa, é responsável pelas adaptações ao exercício aeróbico, ou seja, aumento do número de mitocôndrias, por exemplo, tá? Então, resumindo, a mTOR está relacionado às adaptações ao exercício de força e essa molécula dentro da célula, PGC1-alfa, está relacionado ao exercício aeróbico. Então, quando você faz um exercício, o que vai acontecer é o seguinte: se esse exercício é um exercício de força, ele vai ativar essa proteína aqui, chamada mTOR. Se você fizer um exercício aeróbico, ele vai ativar essa proteína chamada de PGC1-alfa. Tranquilo isso? Ou está confuso isso que eu falei? Ficou meio confuso, mas deu para entender. Aqui tem um monte de seta, mas é só para mostrar as relações. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. Se for o treinamento de força, ele vai, dentro da célula, estimular essa mTOR. Se for exercício aeróbico, ele vai promover isso daqui. Vamos entender mais à frente por que isso é importante. Adaptações musculares induzidas pelo treinamento aeróbico. Olha só, o exercício aeróbico, está representado aqui por essa imagem, ele vai promover uma maior liberação de cálcio, um maior gasto de ATP e também uma maior produção de radicais livres. De modo geral, isso tudo vai gerar um estímulo que no final envolve isso daqui, que eu falei para vocês. A PGC1-alfa, percebam que aqui a célula é uma célula muscular e ele está mostrando que o exercício aeróbico promove um estímulo que envolve dentro da célula ativar uma proteína chamada PGC1-alfa. O que essa proteína PGC1-alfa faz? Ela aumenta o chamado biogênese mitocondrial, ou seja, a PGC1-alfa, quando ativa, ela aumenta a concentração de mitocôndrias no músculo. E também promove um aumento da mudança de fibras mais oxidativas, ou seja, o atleta de endurance, ele não tem mais fibras tipo 1. Esse aumento das fibras tipo 1 no atleta de endurance está relacionado a uma maior atividade dessa PGC1-alfa. Então, o exercício aeróbico ele vai promover algumas adaptações importantes. Mudanças no tipo de fibra, tornando as fibras com capacidade mais oxidativa, ou seja, fibras de característica mais de fibras tipo 1, ou também chamadas de fibras vermelhas, e também vai aumentar a quantidade de mitocôndrias no músculo. Além disso, essa PGC1-alfa, ela também vai contribuir
para aumentar o número de vasos no músculo, né? Número de capilares. Então, essa PGC1-alfa ela é reguladora central nas adaptações ao exercício aeróbico. Exercício, então, aeróbico vai aumentar a atividade da PGC1-alfa, que, portanto, aumenta a quantidade de mitocôndrias, aumenta a quantidade de capilares e também torna as fibras com características de fibras mais oxidativas, ou seja, fibras tipo 1. Tranquilo isso? Ou ficou confuso? Ficou tranquilo. Todo mundo conseguiu acompanhar? Essa parte é importante, tá, pessoal? Para entender a outra parte que eu vou falar mais à frente. Consegui. Beleza. E o exercício de força? O que o exercício de força faz? Ele promove uma outra alteração. O exercício de força estimula, através de ativação lá de sensores mecânicos, ele ativa essa mTOR. Ou seja, ele promove uma ativação da mTOR e essa proteína dentro da célula, o que ela faz? Ela aumenta a síntese de proteínas, ou seja, ela aumenta a quantidade de proteínas dentro da célula. Mais proteínas dentro da célula, a célula hipertrofia. Então, o exercício de força estimula internamente dentro da célula a atividade da mTOR, que por sua vez aumenta a quantidade de proteínas dentro da célula, que a gente chama de síntese de proteína, e com o resultado final você tem um aumento do músculo, ou seja, uma hipertrofia muscular. O que é então esse treinamento concorrente? Vou dar uma pulada nisso daqui. Vou só passar ali na frente, só para mostrar o que eu quero dizer. O que é esse treinamento concorrente? Depois eu volto lá. O treinamento concorrente, ele diz o seguinte, olha, o treinamento de força causa uma adaptação, o exercício aeróbico causa outra. E por vezes, o que essa imagem está mostrando? Que o exercício aeróbico, ele pode interferir nas adaptações envolvendo o exercício de força. Como? O exercício aeróbico, além de ativar a PGC1-alfa, ele promove, ó, se vocês olharem, tem uma setinha mostrando uma interrupção. O exercício aeróbico, além de ativar a PGC1-alfa, ele inibe a atividade da mTOR. Ou seja, ele inibe a síntese de proteínas e, portanto, inibe o ganho de massa muscular. Então, parece que o exercício aeróbico ele é capaz de impedir os ganhos de força estimulados pelo exercício de força. Ou seja, se você treina musculação mais exercício aeróbico, você vai ter uma dificuldade de ganhar massa muscular, porque o exercício aeróbico dentro da célula estimula, ou melhor, inibe a síntese de proteínas. Quer ver um exemplo? Quem quer ganhar massa muscular não gosta muito de fazer exercício aeróbico. É ou não é verdade? A pessoa fala assim, eu vou secar se eu fizer exercício aeróbico. Não é o que o pessoal costuma falar? É. Sim. E de certa forma, isso tem razão. Por quê? Porque esse exercício aeróbico pode inibir uma atividade que acontece dentro da célula e interferir nesse ganho de massa muscular. Beleza? Tá tranquilo isso? Todo mundo Beleza. entendeu? Tranquilo. Deixa eu só voltar ali que eu pulei algumas partes que é preciso falar. Então, o que eu disse? Que o exercício de força ele aumenta a síntese proteica que causa a hipertrofia muscular. Uma coisa importante para vocês terem em mente
que o nosso corpo ele está constantemente sintetizando proteínas e degradando. Vou pular para essa imagem aqui que ela é mais didática. Então, o nosso corpo ele sintetiza proteínas, ó, síntese proteica muscular, e o B aqui que seria degradação de proteínas. Então, o corpo ele está o tempo todo sintetizando e degradando. Quer ver um exemplo? Quando você está dormindo, a gente não costuma falar que você está num processo catabólico? Vocês possivelmente já ouviram essa frase, né? Ah, eu estou catabolizando. Vocês já ouviram esse termo? Já sim. Isso. O que é esse catabolizar? Significa que em algum momento, quando eu falo catabolizando, eu estou quebrando proteínas. Ou seja, eu estou num processo de degradação. Se você estiver catabolizando, a tendência é você perder massa muscular. E se você estiver sintetizando, você está incluindo proteína dentro do músculo. O que determina se eu ganho ou perco massa muscular? Um negócio chamado de balanço proteico. O que é o balanço proteico? É a relação entre síntese e degradação. Se a síntese for igual à degradação, o balanço proteico é 0, tá? Para que eu tenha, portanto, um ganho de massa muscular, o balanço proteico tem que ser positivo. Ou seja, eu preciso sintetizar mais do que eu degrado. Quando eu tenho mais síntese do que degradação, eu tenho um balanço proteico positivo, portanto, eu vou ter um ganho de massa muscular. Agora, se o balanço for negativo, aqui está positivo, mas é negativo, tá? Depois eu conserto. Se o balanço for negativo, significa que a síntese é menor que a degradação. Portanto, eu vou ter um balanço proteico negativo. Vamos tentar pensar isso um pouco na prática. Em quais situações você imagina que você pode ter uma perda de massa muscular muito grande? Vocês conseguem visualizar situações que você pode ter uma perda de massa muscular grande? No cenário 3? Sim, no cenário 3, mas numa situação real. Quando que a gente pode... Será que se eu ficar muitos dias em jejum, eu vou ter um balanço proteico positivo ou negativo? Negativo. Negativo, né? Então, por exemplo, se você não se alimenta, isso afeta de forma negativa, gerando um balanço proteico negativo. Se você se alimenta da forma adequada e faz treinamento de força, esse balanço proteico passa a ser positivo. Então, é isso que, de certa forma, vai contribuir para você ganhar ou perder massa muscular. Se você se alimenta mal, não consome a quantidade ideal de proteína, o ideal, pode acontecer de você ter um balanço proteico negativo. Se você se alimenta bem, mas não faz exercício de força, a tendência é que você permaneça nesse cenário 1, que seria o equilíbrio. Agora, se você se alimenta bem, consome proteína adequada e realiza treinamento de força, a tendência é que esse balanço proteico seja positivo. Então, são eles que vão contribuir com o ganho de massa muscular. Beleza? Então, retomando aqui, só para a gente entender de que maneira que esse exercício de musculação e esse exercício aeróbico afeta o exercício de força. Pera, só ver um negócio aqui. Tá. Pessoal, vocês preferem que eu vá direto ou que eu faça uma pausa? Porque não tem muita coisa não, é rapidinho. Eu só vou apresentar um resultado de um estudo
que compara exatamente o efeito desses dois exercícios, o exercício de força e o exercício aeróbico. E depois que eu apresentar esse estudo, eu vou explicar a questão da atividade prática. Só para adiantar um pouco a questão da atividade prática, eu vou propor uma atividade que vai substituir aquela atividade de trabalho. Então, ao invés de pedir para vocês lerem um artigo e fazer um resumo dele, eu ia propor uma atividade prática que vocês conseguem fazer no quarteirão aí da casa de vocês e que vai gastar em torno de 20 minutos no máximo, tá? E aí eu não sei se vocês preferem que eu faça uma pausa, comento desse artigo e depois explico a prática. O que vocês acham? Ou querem que eu explique já mais ou menos essa prática, para dar uma quebrada aqui? Dá uma pausa aí para jantar. Pode ser, então. Pessoal, todo mundo aí tá me ouvindo aí? Nayane, Yasmin? Sim, tô ouvindo. Posso fazer uma pausa, então? Depois eu volto só explicando o final desse artigo e falo depois da parte prática? Pode ser? Pode. Não vai demorar muito não, tá, gente? Prometo que vai ser rápido. Agora são 8h20, 8h40, 8h50, qual o melhor horário? 8h40 tá bom, uns 20 minutinhos. Então tá. Então 8h40 a gente volta. Eu falo do final desse artigo e aí depois eu explico a questão da parte prática que vai contar como nota. Beleza? Vou parar aqui a gravação. Beleza. Beleza.